coronavírus. 9 milhões de funcionários já foram demitidos em razão do coronavírus. Eu andava tão sozinho, só mais um na multidão. Eu gritava, me ajude, mas ninguém parecia escutar. Mas um dia descobri que existe um poderoso Deus, que me escuta e me ajuda. E hoje eu canto, pois me salvou. O meu louvor vem de dentro do meu coração. Somente a Deus toda glória e adoração. Me transformou, renovou, me deu a salvação. Nada impedirá o meu louvor. Não, nada impedirá o meu louvor. Quando o medo se aproxima, eu me lembro do meu Senhor. Oh, segurança, esperança, encontrei meu Deus, pois me libertou. O meu louvor vem de dentro do meu coração. Somente a Deus toda glória e adoração. Me transformou, renovou, me deu a salvação. Nada impedirá o meu louvor. Não, nada impedirá o meu louvor. Oh, 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 oh. Suas mãos me deram vida, me deram salvação. Seu amor está em mim, oh, está em mim. Suas mãos me deram vida, me deram salvação. Seu amor está em mim, oh, está em mim. O meu louvor vem de dentro do meu coração. Somente a Deus toda glória e adoração. O meu louvor vem de dentro do meu coração. Somente a Deus toda glória e adoração. Me transformou, renovou, me deu a salvação. Nada impedirá o meu louvor. Não, nada impedirá o meu louvor. Não, nada impedirá o meu louvor. Boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aqui neste culto de quarta-feira, onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Este culto que é dedicado à oração. Mas antes eu vou pedir para você que curta a nossa página, comente aqui de onde você nos assiste neste culto. E também vou pedir para você compartilhar com os amigos. É uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês que primeiramente está fazendo a diferença na minha vida. Eu vou pedir agora então para você fechar os seus olhos e nós vamos fazer uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por poder estar aqui com os nossos amigos internautas, onde neste momento de pandemia passamos períodos de isolamento, mas graças a Ti a internet nos alcança, as mídias sociais nos conecta e vamos agora estudar juntos a Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos capacite, que o Teu Espírito Santo nos use, é o que desde já pedimos e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nessa noite eu gostaria de te convidar a já pegar a sua Bíblia e nós vamos ler um fato histórico muito interessante e que talvez se aplique muito bem aos nossos dias. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 33, eu vou pegar aqui na minha Bíblia, então vou pedir para você folhear a sua Bíblia aí, capítulo 33, versículos 1 e 2.
Fala assim aqui na minha Bíblia. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Você pode falar assim, nossa Ivan, mas que texto é esse? Pois é, isso aqui é para contextualizar um pouquinho sobre o que eu gostaria de fazer você refletir nessa noite. Primeira coisa que eu gostaria de fazer você pensar. Manassés vinha da linhagem do rei Davi, ele tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e ele reinou durante 55 anos. E só que tem um detalhe aqui, né, na nossa versão, que fala assim que ele fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões. Isso é triste, não é? Se você tem um relato do seu histórico, da sua vida, seja profissional, da sua vida estudantil, mas a pessoa que fosse escrever sobre você, a sua biografia, ela falasse que você fez o que era mal perante o Senhor. Isso é um pouco triste, não é? O reino de Judá, só contextualizando, para que você entenda por que Manassés fez o que era mal perante o Senhor, o reino de Judá entrou em um declínio espiritual cada vez mais terrível durante o reinado de Manassés. Graves males brotaram e se desenvolveram nesse período. Olha só, eu vou enumerar alguns para que vocês entendam. Como exemplo, ele edificou altares a Baal dentro de terreno santo. Ele fez postes ídolos. Ele edificou altares a ídolos dentro da casa do Senhor. Ofertou aos deuses seus próprios filhos. Ele era adivinho, agoureiro, relacionava-se com feitiçaria e ainda perseguia e matava os profetas. Olha só, esse aí era o currículo do nosso rei Manassés. O comentário adventista na página 1070 diz: Manassés não estava satisfeito em encorajar o mal, se esforçou para desencorajar o bem. Haviam muitos que procuravam permanecer fiéis a Deus e que então se tornaram alvo de seu ódio. Um dos primeiros profetas a cair mediante a espada de Manassés foi o profeta Isaías. Ele trabalhou por mais de meio século, sendo um mensageiro escolhido do Senhor. Só que olha só que interessante. A palavra de Deus formata como Isaías e muitos dos profetas naquele período morreram. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, na famosa galeria dos heróis da fé. Hebreus 11 fala também a maneira como os profetas no período do profeta Isaías morriam. Olha só, leia comigo aí, Hebreus 11, 36, versículo 36 e 37. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada. Olha só, esse foi o triste fim, alguns historiadores dizem isso, que este foi o triste fim do profeta Isaías. Os justos, eles eram perseguidos por simplesmente manter firmes a fé. Tem um pensamento da escritora norte-americana Ellen White que descreve esse momento. Ela diz assim, que as experiências difíceis pelas quais Judá tinha passado em segurança durante o reinado de Ezequias desenvolveram em muitos uma força de caráter que agora servia como barreira contra a iniquidade. Olha só, mesmo em momentos de perseguição, em momentos de dificuldade, as pessoas, nós que somos provados, todos que são provados neste momento, então passam por um período de preparação. Então a próxima provação, quando ela vir,
a anterior nos torna mais fortes. É isso que essa história nos mostra. E agora, como todos conhecem a história de Manassés, eu vou concluir ela bem rapidinho. Manassés, mediante todo o mal que ele tinha feito, ele já não estava mais ouvindo os profetas. Então o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse levado cativo para a Babilônia. Só que a maneira como ele foi levado, imaginem vocês que ele não foi levado de carruagem por ser um rei, mas ele foi levado como um escravo. Foram colocados alguns cravos em seu nariz e por ali eles passavam uma corda e por ali puxavam. Então a pessoa não tinha como escapar, não é? E se tentasse escapar, com certeza uma parte de seu nariz era levado junto. Olha só que interessante. Só que como Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso, nós vemos que o rei entendeu que o que ele tinha feito era errado e que estava na hora de voltar para Deus. Conta o relato bíblico, e depois você pode ler aí neste mesmo capítulo, a continuação da história do rei Manassés. Você vai ver que Manassés orou ao Senhor e prometeu desfazer tudo o que de mal tinha feito. Agora a pergunta que eu faço a você é: você acha que Deus o perdoou e deixou ele voltar? Ou será que Deus falou, não, já que você está perdido, então que se perca o restante de sua vida? Pois é, queridos, vamos ficar com a primeira opção. É isso mesmo. Deus o perdoou, aceitou seu pedido de perdão e o trouxe de volta para Jerusalém. A partir daquele momento que ele orou ao Senhor, ele voltou a si e fez uma reforma em seu reino. Nós vemos que então os últimos dias de Manassés foram dias tranquilos. E ele, quando morreu, voltou e foi enterrado junto com seus pais. Olha só que interessante. Mas o relato bíblico que eu gostaria de fazer com que você pensasse continua no mesmo livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 33, dos versículos 21 a 25, conta a história do filho de Manassés, que veio depois dele, após a morte de seu pai, após 55 anos, agora o seu filho, Amon, segue todo o exemplo do pai. Só que, queridos, o primeiro exemplo, nos primeiros dias de vida de Amon, foram os que fizeram a diferença. E Amon, então, resolveu fazer igualzinho o pai. O relato bíblico fala que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele imitou seu pai em tudo. E ele não recebeu permissão de reinar por muito tempo. O rei Amon reinou por somente 2 anos. E certo dia, ele foi morto por seus próprios servos no palácio, porque conta o relato bíblico que não foi uma guerra, não foi uma contenda. Os seus próprios servos estavam descontentes com a maneira como ele estava conduzindo o reino do Senhor. E ali ele foi morto, e em seguida o seu filho Josias foi posto como rei. Josias é interessante porque nós podemos ver que o significado do seu nome é o Senhor salva. E Josias assumiu o seu reino sendo uma esperança para toda esta decadência. E nós vemos então que a escritora norte-americana Ellen White fala no livro Os Ungidos que, advertido pelos erros das gerações passadas, Josias escolheu fazer o que era certo. Sua obediência permitiu que Deus o usasse como um vaso de honra. Para contextualizar a situação vivida por Josias, quando ele começou a reinar, ele se deparou com uma apostasia que não tinha fim. E agora então, ele tinha que fazer uma reforma. 10 tribos tinham se afastado do Senhor e agora somente 2 permaneciam assim, tecnicamente dizendo-se do Senhor, mas muitas das coisas estavam erradas. Nós vemos ali no livro de 2 Crônicas que Josias, ele tinha somente 8 anos de idade, e olha só que interessante, ele já tinha sido ensinado, ele já tinha colocado em seu coração de que o reino de Deus deveria ser posto novamente naquele reino. Ele ficou conhecedor dos escritos
dos mandamentos de Deus e por eles ele desenvolveu um amor sem fim. E aí então foi que ele começou sua reforma. Você pode ver ali a partir do capítulo 34 que ele fez uma grande reforma, uma das maiores. Só que uma das coisas que faz a gente pensar é que os maiores fiéis naquele momento começaram a se perguntar: Senhor, será que é esse o momento em que nós vamos ter paz? Mas em contrapartida, os profetas falavam que seria um momento de paz e em seguida seriam novamente cativos de Babilônia, do reino da Assíria. E então, Josias ele ainda reinou por 31 anos e sempre fiel ao Senhor. E eis que perguntas começam a surgir no reino de Israel, vendo reis surgindo, reis saindo do caminho do Senhor, outros reis sendo mortos. Quanta bagunça, não é verdade? Mas nós vemos que os fiéis eles começam a se perguntar, mas vem cá, diante dessas situações, será que Deus está prestes a desistir de nos libertar? E outros ainda perguntavam, será que nós podemos esperar por dias melhores? Eram estes os questionamentos. Mas eis que algumas perguntas mais contundentes são direcionadas à fonte. E elas são direcionadas por um profeta chamado Abacuque. Olha só que interessante. Abacuque, ele viveu nos dias de Amon e Josias, e o seu nome é derivado do verbo shabak, que significa, sabe o quê? Abraço. É algo bem condizente com os dias que nós estamos vivendo, não é verdade? E Abacuque, no capítulo 1, versículos 2 e 3, ele faz uma pergunta sensacional e eu gostaria de chamar você a ler. Ele pergunta assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Sabe, a primeira coisa que eu me pergunto em um momento de situação, ao ver esse texto é: nós às vezes estamos acostumados a procurar as respostas no Google, entre os amigos, na família, e às vezes deixamos para perguntar para Deus por último. A primeira coisa que eu aprendo com este texto é: pergunte para a fonte. Ele tem todas as respostas. Pergunte para Deus. Ele vai lhe dar as respostas corretas. Nós vemos que Abacuque, voltando ao nosso texto aqui, vemos que Abacuque fez a pergunta e o que você acha? Deus não respondeu? Deus se calou? Deus achou melhor não responder? Não, Deus responde. Deus responde as perguntas dos seus filhos mais leais. Por meio de seu profeta, o que aconteceu? Deus, se você descer os seus olhos ali, você vai ver que Deus abre uma tela diante de Abacuque e mostra para ele qual vai ser o caminho dos filhos de Deus. Eles estariam sim sendo perseguidos, seriam levados cativos, mas mesmo assim uma única promessa Deus daria: que ele não os desampararia. A fé que fortaleceu Abacuque naqueles dias, queridos, é a mesma fé que te fortalece. A mesma fé que naqueles dias de provação deixaram o povo de Israel relutante e fizeram com que um profeta se levantasse diante de Deus para o questionar, é a mesma fé que nós temos hoje diante deste momento de pandemia. Sob as piores circunstâncias, o cristão fiel pode manter firme a sua confiança na fonte de toda luz e poder. Olha só o que Abacuque fala no capítulo 2, versículo 4. Ele afirma assim que o justo viverá por sua fidelidade. E a escritora Ellen White, ela afirma no livro Os Ungidos, a página 168, que o Senhor fará muito mais que atender às mais altas expectativas dos que nele depositam sua confiança. Ele dará sabedoria de acordo com as suas necessidades. Querido, fique tranquilo, fique em paz, porque
nos momentos de maior tribulação. A sabedoria não é a sua sabedoria, mas é a sabedoria de Deus que entrará em ação. E você saberá como agir nestes momentos. Sabe, queridos, nós devemos cultivar a fé que se apega às promessas de Deus e esperar pela libertação de Deus no tempo dele e do jeito dele. A palavra infalível da profecia se cumprirá quando? Na volta de Jesus. Me faz pensar um pouquinho uma história que eu li há algum tempo atrás. Uma senhora, ela tinha feito alguns exames e ela tinha descobrido que ela tinha uma doença terminal e que ela teria apenas alguns meses de vida. Ela, sendo uma senhora organizada, não querendo dar carga para ninguém, o que ela fez? Ela convidou, fez todas as organizações e também convidou o pastor para tratar os assuntos do funeral dela. Olha só que interessante, não é? E essa senhora, quando convidou o pastor, passou os hinos que ela gostaria, os hinos que ela gostava, o porquê. Ela fez toda a organização do culto fúnebre. E quando o pastor, já pronto para ir embora, já estava se despedindo, ela lembrou de um detalhe que seria infalível em seu culto. E aí então ela falou assim: espera aí, pastor, tem uma coisa que eu gostaria de solicitar ao Senhor, que na minha mão direita o Senhor colocasse um garfo. O pastor ficou assim, curioso, para saber o porquê de um garfo na mão direita daquela senhora. E aí então aquela senhora, ela fez questão de que o pastor se preparasse para, no sermão, responder às pessoas que estivessem no culto fúnebre. E então ela explicou ao pastor para que ele pudesse explicar às pessoas. Ela falou assim que em todos os almoços da igreja, dos amigos da igreja em que estavam se reunidos, todos almoçavam, era um momento de alegria, era um momento de felicidade, mas o momento que ela mais gostava era quando a pessoa lá da porta da cozinha gritava assim: atenção, segurem seus garfos, porque o melhor vem agora. E de fato, vinha mesmo, sabe por quê? Quando eram tirados os pratos das refeições, então o que acontecia? Vinham as sobremesas, os bolos, e ali então as pessoas ficavam mais felizes. Era o momento que aquela senhora mais gostava. E aí então o pastor foi embora, passado alguns meses, chegou o culto fúnebre dessa nossa irmã. Todas as pessoas que passavam ali do lado do caixão ficavam se perguntando por que aquela senhora estaria segurando na mão direita um garfo. E muitas pessoas chegavam no pastor assim e perguntavam: pastor, o que aconteceu? Acho que tem algo errado. Colocaram um garfo na mão daquela irmã? No culto fúnebre o pastor explicou a esperança que essa irmã tinha, de que ela estava descansando no Senhor, mas que o melhor estava por vir. Todos entenderam e todos se emocionaram com a certeza dessa mulher de que um dia ela estaria aguardando o chamado para o melhor que tinha chego. Sabe, queridos, nós estamos vivendo esse momento também, de que estamos expectantes, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que será, mas temos uma única certeza. Temos essa exemplificação aqui, igual da nossa irmãzinha aqui da história, de que o melhor está por vir. Não devemos ficar preocupados, não precisamos ficar desesperados. Muitas notícias vêm e vão, e nosso coração vai ficando cada vez mais suprimido de aflição. Queridos, tenha confiança dessa irmã, de que o melhor está por vir. O melhor está por vir, e sabe o que eu pergunto a você? O que é o melhor estar por vir? O melhor estar por vir para mim é algo que eu aguardo ansiosamente todos os dias e pergunto: Senhor, até quando? É a volta de Jesus. Quando Ele voltar, Ele vai dar a resposta que Abacuque aguardava, e às vezes é a mesma resposta que você também está aguardando, de que tudo isso vai acabar,
não haverá mais isolamento. Você poderá se reencontrar com seus amados. Você poderá abraçar e beijar os seus amados, porque tudo isso passou. Que essa possa ser a sua esperança, porque essa é a minha esperança, de que o melhor está por vir. Agora eu gostaria que você ouvisse com carinho essa música, que na verdade também é o meu e o seu questionamento. Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor, até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor, até quando nós teremos que chorar? Esse dia apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados da luta e da dor. Segura-nos sempre em teus braços e afaga-nos com tua mão. Enquanto esse dia não chega, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, Senhor. Diante de qualquer problema que você esteja enfrentando, não se esqueça, o melhor está por vir. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, a nossa gratidão, Senhor, pelo seu cuidado, sua proteção, pela certeza de que o melhor está por vir. Cuida de nós, Pai. Acalme o nosso coração. Responda às nossas perguntas como respondeu as de Abacuque. E assim, Senhor, que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está conosco e de que não devemos nada temer. E desde já pedimos, Senhor, apresse a sua breve volta, para que este momento de pandemia, este momento que nós vivenciamos de distanciamento de Ti, possa finalmente acabar. É o que desde já pedimos, já agradecemos e desde já pedimos uma bênção especial pela pessoa que está assistindo esse vídeo. Que o Senhor a contemple, que o Senhor a abrace, que o Senhor a console e que ela sinta o verdadeiro calor do Espírito Santo em sua vida. É a minha oração neste momento, no nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado porque você está aqui conosco. Não se esqueça, curta esta mensagem, curta a nossa página Adventistas Londrina e não se esqueça de compartilhar também com os amigos essa mensagem, que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de aguardo da breve volta. Até a próxima. Tchau!